Será que Corinthians e Cruzeiro poderiam pensar em uma troca envolvendo Fagner por Gabigol, zagueiro da seleção da Holanda e também do Liverpool? Van Dijk fez revelação de conversas com o atacante Memphis envolvendo o nosso Corinthians, e o treinador Dorival Júnior e o executivo de futebol Fabinho Soldado estão acompanhando com maior frequência os trabalhos das categorias de base do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as presenças importantíssimas do treinador Dorival Júnior e também do executivo de futebol Fabinho Soldado nos trabalhos do Sub-20 do Timão. O Corinthians está cheio de desfalques, muitos jogadores estão no departamento médico. O último a ter lesão confirmada foi o meio-campista Rodrigo Garro, que está com uma lesão de grau 2 na panturrilha e deverá ficar entre um mês e meio fora. Então, com muitas ausências, o Dorival tem que se virar, tem que promover jovens jogadores da base para conseguir montar o Corinthians para os compromissos, principalmente agora que teremos uma sequência no Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira, dia 16, o Dorival Júnior e também o Fabinho Soldado estiveram acompanhando os trabalhos do Sub-20, destacando que o Dorival tem hábitos de acompanhar com frequência os trabalhos da base, assim como o Ramon Dias fazia. O Dorival está levando muitos jogadores para completar os trabalhos no CT, como eu disse a vocês, o Corinthians com muitas ausências. Então, Dorival e Fabinho estão cada vez mais frequentes acompanhando os trabalhos da base do Timão. A minha opinião quanto às presenças do Dorival e também do Fabinho nas categorias de base é a seguinte: primeiramente, o Dorival e o Fabinho estão acompanhando com uma maior frequência os trabalhos do Sub-20, já que o Sub-20 é o último passo para os profissionais, mas também eles estão dando uma atenção importante para o Sub-17, porque o Corinthians está tendo muitos problemas, muitos jogadores que estão ficando de fora devido às lesões, e já que na última janela de transferências o Corinthians não conseguiu contratar, então o Dorival está buscando alternativas nas categorias de base. Estamos vendo que algumas soluções estão sendo encontradas, o Guinegão é um grande exemplo disso. Nos últimos 6 jogos marcou 4 gols e deu uma assistência, inclusive já com informações que o Corinthians recebeu uma proposta próxima de 100 milhões de reais por ele. Então é na base que estão as principais soluções para problemas que o clube tem, tanto dentro de campo quanto também para os problemas financeiros. Você consegue lançar um grande jogador, ele acaba se tornando uma grande venda para o clube. Então é muito importante a presença dos dois. Ao meu ponto de vista, tem também até questões voltadas para as inspirações dos jovens atletas. Para mim, ter a presença dos dois acaba sendo um combustível a mais para os jogadores. Então, que o Dorival e o Fabinho acompanhem cada vez mais mesmo a base do Timão. E agora vamos falar sobre as revelações que o zagueirão, capitão da seleção da Holanda e também do Liverpool, o Van Dijk, fez sobre o Corinthians e também o futebol no Brasil, revelando, na verdade, conversas que ele tem frequentemente com o atacante Memphis. O Memphis está passando por um momento complicado, novamente um momento complicado com a mídia aqui no Brasil. Memphis, que na última terça-feira, dia 16, fez uma forte publicação nas suas redes sociais, questionando matérias que ele chamando de mentirosas, envolvendo o local que ele mora aqui no Brasil, o hotel onde ele fica, e também informações dizendo que ele ficou insatisfeito com o retorno dele às pressas para o jogo contra o Atlético Paranaense. Fato é que o Memphis está bastante irritado, ele que está com edema muscular, ainda é dúvida para o próximo compromisso do Timão. Mas tivemos notícias ligando o Memphis e dessa vez não é nenhuma polêmica, e sim, na verdade, uma fala do zagueirão, capitão do Liverpool e também da seleção da Holanda, o Van Dijk. O Van Dijk fez questão de revelar conversas que ele tem com o Memphis, e o Memphis falando sobre o carinho que ele tem pelo Corinthians e também
falando sobre a força do futebol aqui no Brasil. Vamos para as palavras do Van Dijk. Eu sei bem das grandes paixões por clubes que existem lá. Memphis já me falou várias vezes sobre o Corinthians. Nós sabemos como o futebol brasileiro é enorme. Então, o Memphis acabou tendo conversas com o Van Dijk sobre o nosso timão e também sobre o futebol brasileiro. O Memphis que esteve na última data FIFA com a seleção da Holanda, ele que a presença dele no Corinthians foi muito importante para voltar ao futebol holandês e hoje ele é o atleta com o maior número de assistências junto com o Sneijder e também hoje o Memphis é isolado o maior artilheiro da seleção da Holanda. A minha opinião quanto a essas palavras do Van Dijk sobre o Corinthians, revelando conversas que ele teve com o Memphis, é a seguinte. Bom, primeiramente, muitos podem pensar, mas por que o capitão está falando disso e tudo mais? Primeiramente, o Corinthians não precisa de nenhum jogador falando de si, para, digamos assim, nós falarmos que o Corinthians, olhem, o Corinthians está conhecido lá fora. Não é nada disso. Sabemos que o Corinthians não precisa. O Corinthians é bicampeão mundial de clubes da FIFA. Hoje somos quase 40 milhões de corintianos, então não precisamos nem do Van Dijk, nem do Messi, nem do Cristiano Ronaldo, nem do Memphis, nenhum jogador, digamos assim, para divulgar o Corinthians. Mas quando você vê um atleta do nível do Van Dijk, capitão da seleção holandesa, capitão do Liverpool, falando sobre o Corinthians, detalhando aspectos positivos sobre a paixão que o Memphis revela a ele sobre o futebol brasileiro e absolutamente sobre o nosso Corinthians, eu considero importante, porque quando se tem polêmicas, notícias ruins envolvendo o Memphis, aí absolutamente que isso acaba viralizando. Então também quando surge algo, nem que seja um mínimo de positividade, nem que seja o lado mínimo do positivo, é importante falarmos. Então eu particularmente achei legal essa fala do Van Dijk falando sobre o Corinthians e revelando conversas que tem com o Memphis. Isso demonstra que o Memphis tem gratidão pela oportunidade que o Corinthians deu a ele. Volto a dizer, se não fosse o Corinthians, hoje o Memphis não estaria com a seleção da Holanda. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar novamente sobre o assunto Gabigol, que surgiu nessa quarta-feira, 17 de setembro. Já vou explicar para vocês, não é nenhuma informação, é apenas uma análise de hipótese, um caminho, na verdade, entre Corinthians e Cruzeiro. Será que o Corinthians e o Cruzeiro poderiam ao menos conversar a possibilidade de uma troca envolvendo Fagner por Gabigol? Eu vou explicar certinho para vocês. O Fagner foi emprestado ao Cruzeiro no início dessa temporada. O Cruzeiro tem contrato com o Fagner até o final desse ano. E já estão surgindo informações há um tempo que o Fagner não quer voltar para o Corinthians, que ele quer permanecer no Cruzeiro. Então, caso isso realmente evolua, Corinthians e Cruzeiro terão que negociar no final desse ano a permanência dele por lá. O Corinthians ainda paga mais de R$500 mil do salário do jogador, então custos altos para o Corinthians. Há também quem diga que o presidente Osmar Stabile quer o retorno do Fagner de todas as formas. Mas vamos lá, e o Gabigol? Nessa quarta-feira, 17 de setembro, a CNN e o jornalista Jorge Nicola trouxeram informações que o Corinthians vai tentar contratar o Gabigol para o ano que vem. Gabigol que virou muito assunto no Corinthians no início do ano passado, com o Corinthians fazendo proposta, negociando com o Flamengo não facilitou, pediu altos valores e o Corinthians desistiu. O que acontece com o Gabigol? Chegou no Cruzeiro no início desse ano, contrato longo, 4 temporadas, e não se deu bem por lá. Gabigol é reserva e estaria insatisfeito por lá. Então, há quem diga que o Gabigol não quer permanecer no Cruzeiro para o ano que vem. Então, juntando esses dois detalhes, Fagner não querendo voltar e o Gabigol não querendo continuar por lá, de repente Corinthians e Cruzeiro poderiam imaginar uma possível troca. Como eu disse, o Fagner tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem e o Cruzeiro com o Gabigol um contrato longo. Ao meu ponto de vista, seria o início de um caminho, de uma solução. Volto a dizer, não estou dizendo que terá negociação ou algo assim. Estou apenas analisando o que está sendo dito pelos dois atletas e imaginando uma possibilidade. Se o Corinthians conseguir se livrar dos salários do Fagner e de repente ter um Gabigol com os custos no teto máximo do clube, ao meu ponto de vista, mesmo eu não sendo a favor de uma vinda do Gabigol, pelo fato de ele não jogar bem já há um bom tempo, se lembra do Gabigol de 2019, ao meu ponto de vista seria um caminho
para iniciar as conversas, mas volto a dizer, não estou dizendo que tem negociação, apenas analisando o que disse a CNN, as informações estão surgindo sobre o Fagner, enfim, sabemos que ainda temos decisões pela frente, Corinthians tem transfer ban, mas estou apenas trazendo um detalhe de algo que poderia, digamos assim, ser um início de conversas entre as duas equipes. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo uma possibilidade de troca Fagner por Gabigol é a seguinte, vou reforçar novamente. Não estou trazendo nenhuma informação, apenas analisando os detalhes dos dois jogadores. Já que o Fagner não quer voltar e o Gabigol não quer continuar, de repente poderia ser sim o início de uma conversa. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos forçar o retorno do Fagner se o jogador não quer voltar. Não temos certeza, o Fagner, eu particularmente nunca vi o Fagner dizendo isso, apesar que eu já vi ele algumas indiretas, diz que está feliz por lá e tudo mais, mas isso é normal. Então, se o jogador tem contrato com o Corinthians e no ano que vem o Corinthians e o Cruzeiro não entrarem em acordo, ele tem a obrigatoriedade de voltar e cumprir seu contrato da melhor forma possível. E também não temos certeza se o Gabigol realmente não quer permanecer por lá. Eu, particularmente, ter o Gabigol com o Corinthians tendo custos baixos, imaginando de repente a possibilidade dele recuperar o seu bom futebol, é algo que poderia se pensar, mas ter o Gabigol com custos altos, já há um bom tempo não jogando bem, eu particularmente não sou a favor. Em um contexto geral, para mim o melhor cenário seria o Corinthians vender o Fagner para o Cruzeiro. O Corinthians não pode deixar o Fagner ficar de graça, nem era para ter feito essa negociação, com o Corinthians pagando mais de $500 mil por ele, já errou nessa negociação da gestão do Augusto Melo e tomara que não erre de novo, mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é apenas uma ideia de algo que poderia ser um caminho, mas repito, não estou informando, apenas analisando algo que poderia ser um início de conversa entre duas equipes. Sobre o Gabigol e Corinthians, o que eu sei é que uma pessoa muito influente dentro do Corinthians, da gestão, gosta do Gabigol. Sei também que o filho de um conselheiro vitalício, que é forte na gestão do Osmar, trabalha em uma das agências do Gabigol. E há também quem diga que o Gabigol pode ser um chamativo para as possibilidades do Yuri ser vendido no início do ano que vem. Então, só saberemos de tudo mesmo com o passar do tempo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham das presenças do Fabinho Soldado e também do Dorival nas categorias de base. E quanto às palavras do Van Dijk sobre o Corinthians revelando conversa com o Memphis, o que vocês pensam sobre isso? E essa questão, de repente, um caminho Fagner por Gabigol, o que vocês pensam em relação a isso? Será que de repente poderia se pensar? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!